Boa noite a todos. Eu convido a todos a assistir essa live muito especial. Estou com um convidado excepcional que veio de outra cidade e nós vamos falar sobre educação inclusiva. Quero apresentar para vocês o profissional, meu amigo, professor Ronaldo Pazini. Boa noite, Ronaldo. Por favor, se apresente a quem está nos assistindo. Olá, Adriana. Olá, amigos da Connect TV. Eu sou Ronaldo Pazini, sou pai de uma criança autista, professor universitário, empresário e também escritor. E é um prazer estar essa noite aqui com vocês para conversar e ter um papo bem agradável. Ronaldo, eu sou uma ativista, sou uma mãe inclusiva, tenho um filho autista e para mim é muito especial essa live de hoje, ter o prazer da gente conversar a respeito sobre a educação inclusiva. Eu acho que é um grande desafio para quem trabalha como linha de frente com as crianças com deficiência, para os pais e até para o próprio governo, de como lidar com isso. E eu gostaria que você colocasse para quem está nos assistindo o seu trabalho, que eu sei que você dá suporte para as escolas. Por favor. Tá bom, Adriana. Bom, hoje eu atuo em algumas áreas, né, específicas voltadas à capacitação profissional, né, também leciono na universidade e o meu trabalho especificamente é qualificar as pessoas para lidar com pessoas com deficiência, né? Então a gente usa algumas frentes de trabalho, né, como por exemplo o esporte, como uma forma de inclusão das pessoas, né? E também lidando com situações específicas, como, por exemplo, situações de preconceito, de falta de acessibilidade. Então, como você driblar essas barreiras para buscar um melhor atendimento e fazer um melhor trabalho, né? Então, a minha função hoje é essa, preparar as pessoas para lidar melhor com as pessoas com deficiência e promover uma inclusão que seja realmente efetiva, né? A gente percebe que hoje falar em inclusão está sendo muito difundido, né? Até recentemente com a mudança do decreto sobre a lei da inclusão. E a gente percebe que na prática existe uma grande diferença, né? De a lei de ser muito bonita, as palavras, tal, mas na prática, que é o que a gente precisa como pais, né? Como pais de pessoas com um transtorno do desenvolvimento, né? A gente precisa realmente de práticas positivas. Então, buscando essas práticas, a gente passa pela qualificação das pessoas. Então, eu acho que é um ponto muito positivo que a gente precisa dar uma ênfase maior, né, na qualificação, repensar realmente a educação inclusiva para ela ser efetiva. Eu vou tocar agora no assunto que eu acho que é de suma relevância. Eu costumo dar ênfase que a inclusão inicia em casa. Eu vejo muita dificuldade com relação aos pais na questão da aceitação dos seus filhos que possuem a deficiência. E você já palestrou para os pais? Você já teve essa experiência? Me traz esse contexto, por gentileza. Legal, Adriana. Bom, é realmente um trabalho de pilares, né? Então, gosto muito de falar que, assim, acho que os pais é um pilar muito fundamental, assim como a escola, né? Como os professores são pilares, né, para essas crianças. E, com certeza, quando a dificuldade vem de dentro de casa, como, por exemplo, a não aceitação de um filho com uma deficiência, vamos falar no caso do autismo, né? Quando a família demora a entender que aquela criança ela tem algo diferente, né, e que ela precisa de um atendimento diferente, ela perde muito tempo que pode ser usado para desenvolver as habilidades que aquelas crianças têm que ser desenvolvidas, né? Então, por exemplo, a criança com autismo ela precisa de terapias, né? Essas terapias
geralmente são pessoas especializadas que vão oferecer, como a fono, né, a psicóloga, o neuro, o psicomotricista, né? Só que se a família não entende e não percebe que a criança ela tem algo diferente, que ela não tem um desenvolvimento típico, como a gente fala, né? Ela precisa procurar essas terapias, ela precisa realmente buscar um atendimento especializado. Quando o tempo vai passando, então, meu garotinho hoje tem 7 aninhos, né? E quando ele teve o laudo, ele tinha 2 anos, 2 anos e pouquinho. Então, a partir daí, a gente já foi buscar, né, as terapias. E hoje ele tem um desenvolvimento muito bom. Vamos dizer que se com 7 anos a gente fosse buscar essas terapias, né, ele teria perdido um tempo muito precioso, né? Dentro da formação pedagógica, a gente entende como fase de ouro, né, do desenvolvimento, que vai dos 3 aos 7 anos. Essa fase de ouro está mais propício a aprender, o cérebro está em desenvolvimento constante, né? A neuroplasticidade, como dizem, né, os especialistas. Então, usar esse tempo é muito importante. E se a família percebe, mas é o jeitinho dele, deixa ele assim, ou fecha os olhos, né, como quem não quer ver nada, perde-se esse tempo e ele é muito precioso, ele não vai voltar. Então, mesmo que ele comece a terapia depois, ele vai demorar mais tempo para desenvolver essas habilidades. Excelente colocação. Eu sou totalmente a favor, quanto antes melhor, trabalhar as habilidades, todos eles possuem habilidades, e não insistir na dificuldade, né? E sim empoderar as habilidades. Dentro do seu trabalho, o que você traz de conteúdo, de fala, para os gestores da rede educacional? Legal, Adriana. Bom, principalmente com a questão da lei, né? Então, assim, todas as pessoas com deficiência elas são amparadas por uma lei. Como a gente comentou no início, essa lei muitas vezes ela não é cumprida. Porém, o gestor que é consciente, ele busca dentro da sua equipe desenvolver ações para que as pessoas consigam fazer um bom trabalho, né? Da mesma forma que a gente falou dos pais são alicerces, os gestores escolares também são alicerces, né? Você pega, por exemplo, uma escola que tem um gestor que ele é efetivo, que ele conhece a lei, ele faz a diferença. Então ele mobiliza as pessoas, ele qualifica, ele traz profissionais, ele mostra vídeos, ele debate. Nas reuniões, né, de HTPC ele mostra textos, ele faz com que as pessoas interajam sobre o assunto. Com isso vai criando uma cultura, uma consciência coletiva maior. Já um gestor que não é assim, e ele deixa de lado esse assunto, ele não desperta nas pessoas também o interesse de conhecer. E aí a escola com certeza não vai ser inclusiva, vai ser uma escola que vai ser exclusiva. Porque a inclusão nada mais é do que você fazer as pessoas conviverem melhor, um convívio melhor, né? E se você não tem pessoas engajadas com esse intuito, não vai ter um convívio melhor. Então, a dica que eu dou, né, para os gestores, se tiver algum me ouvindo aí agora, me assistindo, é que faça a diferença. Busque afetividade, né? Busque através da afetividade convencer os profissionais da sua equipe que é possível fazer um trabalho de qualidade, mas que para isso precisa de dedicação, precisa de empenho, precisa de garra, precisa de coragem, às vezes para dar murro em ponta de faca, como a gente diz, né? Porque as dificuldades são muito grandes, os desafios são enormes, né? Vamos tirar um pouquinho do autismo, mas você pega uma escola que foi construída 50 anos atrás, que não demonstra acessibilidade para os alunos. Não tem como o aluno, por exemplo, chegar até a quadra de esportes, né? Ou não tem como ele chegar na sala que fica no segundo andar. O gestor competente, ele vai estudar uma forma de trazer essa sala para baixo com todos os alunos, vai viabilizar uma rampa para o garotinho chegar até a quadra, ou seja, ele está sendo efetivo, ele está sendo proativo, né? Agora, se, pode dizer assim, comigo não morreu, né? Não é problema meu, a escola não é assim mesmo, deixa como está. Esse garoto ele vai perder muitas oportunidades de desenvolvimento. E esse desenvolvimento lá na frente, que é uma das coisas que a lei preconiza, que é preparar a pessoa com deficiência para o mercado de trabalho, ele vai ter muita dificuldade, porque ele não teve o convívio social, ele não teve oportunidade de desenvolvimento. Além de ser pedagogo, você é especialista você é professor de educação física, você tem a formação na educação física. Qual esporte seria o mais viável
para as pessoas com deficiência. Eu gostaria que você adentrasse, porque o esporte é riquíssimo, né, para o aprimoramento. Perfeito, Adriana. Olha só, não poderia te dizer um esporte específico que ele seria capaz de suprir as necessidades de todos, né? O que nós temos é uma gama muito grande de esportes adaptados. Eu vou falar alguns, né? Por exemplo, deficiente visual, você tem um esporte chamado goalball, que é um esporte praticado, né, para as pessoas que têm a deficiência visual, e elas jogam com o objetivo de marcar um gol, né, de um outro lado, jogam com 3 jogadores, e é um esporte que foi pensado para as pessoas com deficiência. Então ele é específico e ele vai causar um desenvolvimento muito grande da parte psicomotora, lateralidade, tônus muscular, noção espacial, entre outras habilidades, né? Então o goalball é um esporte que pode ser utilizado dentro da escola. E eu falo também para os meus alunos que não basta só você pensar na pessoa com deficiência, mas você pode adaptar para as pessoas que não têm deficiência. Ou seja, você vendou os alunos que eles enxergam, eles passaram a desenvolver a dificuldade, né, visual, e eles jogam o goalball. E aí eles vão vivenciar aquele esporte que é para a pessoa com deficiência. Dessa forma, a gente faz com que ele experimente a sensação de ser um deficiente visual. A possibilidade de ele valorizar mais uma pessoa com deficiência visual é maior, porque ele experimentou, ele sentiu na pele o que é ser um deficiente visual. Então isso é um contexto muito interessante. As pessoas com paralisia cerebral, por exemplo, né? É uma deficiência também que acomete muitas pessoas, tem um comprometimento muito grande, desde da quadriplegia, por exemplo, ou a tetraplegia até, e ela consegue jogar um esporte chamado boccia. A boccia é um esporte adaptado, que a pessoa, mesmo tendo movimento só do pescoço, ela consegue, através de uma calha, que é uma espécie de uma plataforma, né, onde ela lança a bolinha até um outro objetivo, ela está incluída no esporte. Uma pessoa tetraplégica, né, que só tem um movimento, às vezes, do pescoço para cima. Então, assim, tem vários esportes, né? Para os autistas, por exemplo, o esporte muito indicado é a natação, né? O Fefe faz natação desde os 3 aninhos, mais ou menos, a gente colocou. E a natação é um esporte muito completo para os autistas. Por quê? Porque dentro da piscina não tem como ele fugir das atividades, né? Ele vai fugir para onde? Ele está ali no meio líquido e ele desenvolve a capacidade de entendimento, né, do que o professor está passando, dos limites, né? Ele começa a prestar mais atenção ali no que está acontecendo dentro daquele habitat, fortalece os músculos, exerce uma comunicação com os outros alunos, enfim, é um esporte recomendado, né? Enfim, tem muitos esportes, né? Eu falei aqui de só 3, acho que para o nosso tempo não é tão grande. Sim, infelizmente o nosso tempo não é muito grande e o assunto é muito, além de ser interessante, riquíssimo de informação e amplo demais, né? E precisa ser falado. Eu gostaria que você me falasse a respeito, porque você é escritor também. Eu gostaria que você me falasse sobre a sua obra. Não Seja Vazio, como que surgiu e o que você traz de conteúdo dentro dessa obra. Muito bem, Adriana. Está aqui o livro, né? Acho que todos conseguem ver aí na tela. O livro Não Seja Vazio. Teve muita gente que me perguntou se eu escrevi o livro na pandemia, né? Porque a gente está, né, vivenciando uma situação inédita nos tempos modernos, né? Uma situação de isolamento social, vários desafios a gente está enfrentando. E o livro tem uma pegada de desenvolvimento humano. Então, ele faz com que as pessoas busquem dentro de você motivos e encarem os desafios como uma forma mais agradável, de uma forma para você combater a depressão, de você combater o preconceito, de você ter mais respeito com as pessoas, de você desenvolver a sua excelência, né? É uma coisa que eu procurei colocar no livro, de você desenvolver o amor, né? De você desenvolver o respeito e também a sua alegria, que é uma coisa que infelizmente a gente vê que as pessoas estão perdendo a sua alegria de viver, né? Com vários problemas, vários desafios, a gente percebe que muitas pessoas acabam tendo problemas psicológicos, né? Então, Não Seja Vazio é uma forma de você encontrar dentro de você tudo que você precisa. Eu costumo dizer que o meu filho, quando ele nasceu, é como se ele despertasse uma motivação maior, né, de eu levar a vida, os desafios do trabalho, do dia a dia, né? Então, cada um
tem a possibilidade de encontrar o que te motiva, o que faz o olhinho brilhar no dia a dia, né? Então, não seja vazio, uma busca constante da sua excelência, da sua plenitude como pessoa, como profissional, né? Então, é esse o objetivo da obra. Eu contei também com um amigo, né, um PhD, chamado Douglas de Matteo, que tem mais de 20 livros aí publicados, né, para dar uma robustez maior na obra, mas é um grande amigo que encontrei aí nos cursos de coach, né? E a técnica também do coach é aplicada no livro de uma forma positiva, autêntica, com uma metodologia nova, né? Que nós desenvolvemos algumas ferramentas que não existiam, que nós adaptamos em algumas situações, para você desenvolver 12 comportamentos que vão te fazer uma pessoa melhor. E assim, é um caminho, né? Não é uma receita de bolo. Eu costumo falar assim, puxa, então vou comprar esse livro, vou ser feliz, vou ser o máximo. Não, não é uma receita de bolo. É um caminho que, se você ler e essas palavras tocarem em você de alguma forma, você pode ter uma vida mais plena, uma vida mais saudável, né? Porque, como você falou também, a minha formação é a educação física, né? A minha primeira formação. E a minha segunda formação é na pedagogia, justamente para entender um pouco melhor essa parte de ensinar, né? Porque eu vejo que o professor, ele é um grande semeador. Então, quando ele entra numa sala de aula, ele joga sementes ali na cabeça dos alunos. Algumas entram e penetram a cabeça deles, fazem com que eles se desenvolvam, cresçam. Eu vejo muitos alunos meus hoje tendo muito sucesso. Alguns são meio cabeça dura, né? Então a semente bate na cabeça deles e cai no chão e não desenvolve. Mas cada um, acho que busca a sua felicidade autêntica, né, no seu dia a dia, com todos os desafios que a gente enfrenta, atualmente. Eu quero dar parabéns porque, sinceramente, é difícil ver um profissional engajado. Eu acho que realmente um pai especial tem essa capacidade, esse olhar, essa percepção diferenciada. Apesar que você começou muito antes de nascer seu filho, né? Trabalhar com a inclusão. Eu gostaria de fazer uma pergunta, na verdade, duas. Uma, você dá aula para curso de graduação, não é isso? Sim, eu leciono na graduação já há mais de 10 anos, né? No curso de Educação Física, tanto na licenciatura como no bacharelado, né? Então, a licenciatura para pessoas que vão atuar nas escolas, e no bacharel é todas as outras áreas, como academia, clubes, hotéis, né? Então, você tem ali uma formação completa, o bacharel em Educação Física. E também no curso de administração, né, de empresas, aí com uma pegada desse empreendedorismo, desse desenvolvimento humano, né, com o olhar do RH, por exemplo, não só um olhar de assistencialismo ao funcionário, mas um olhar de desenvolvimento do funcionário, que é uma pegada também muito atual. Se a gente pensar hoje, um dos grandes problemas, né, que a gente está enfrentando com a pandemia, são pessoas estressadas no trabalho, pessoas que não estão rendendo, pessoas que estão fazendo home office de uma forma que está cada vez mais estressante, o medo de ser mandado embora, né? Então, desenvolvo os meus alunos da graduação, né, em administração, um pensamento para que você deixe esse funcionário mais saudável, porque eu acredito que o funcionário mais saudável é um funcionário mais produtivo. E aí as empresas que estão pensando dessa forma estão conseguindo ter melhores resultados. Aquela que trata o cara como coitadinho, que não investe no funcionário, não capacita, está perdendo talentos, né? E está também perdendo mercado, porque eu acho que o maior ativo de uma empresa é o funcionário. Você acabou adentrando na última pergunta que eu gostaria de estar abordando, que é a questão de estar trazendo essas pessoas para o mercado de trabalho. E eu gostaria de fazer uma pergunta. O novo decreto presidencial, ele fala da questão das altas habilidades, né, das pessoas com deficiências que possuem altas habilidades. Dentro do empreendedorismo, o que você já presenciou? Bom, vamos lá, né? A lei, ela preconiza justamente isso, que as pessoas sejam preparadas para o mercado de trabalho. Mas, assim, não é uma coisa tão fácil, né?
Desde você não encontrar a questão da acessibilidade, como eu falei, porque um cadeirante, né, uma pessoa que tem a deficiência física, ela precisa de acesso para chegar no local de trabalho. Chegando lá, ela vai render, vai fazer um trabalho como qualquer outra pessoa. Mas vamos pensar numa deficiência ou num transtorno do desenvolvimento como o autismo, né? Ele tem uma capacidade chamada hiperfoco. O hiperfoco é, você dá uma tarefa para ele e ele realiza da melhor forma aquela tarefa. Então pensa isso dentro de uma empresa. Se você tem um profissional que ele vai realizar 100% aquela tarefa e ele não vai cansar enquanto ele não realizar aquela tarefa. É um bom profissional? Com certeza. Só que para ele chegar e desenvolver essa tarefa, ele tem que ter condições e ele tem que ser preparado para isso, né? Tanto que se a gente pensar, apenas, é um número trágico, triste até, mas eu tenho que falar, apenas 1% das pessoas com deficiência estão hoje no mercado de trabalho. É uma mensagem muito direta, né, para as pessoas, para os políticos, para as questões das cidades, o quanto que a gente pode desenvolver. Então é um mercado enorme que está aí, que pode ser desenvolvido, tanto para as escolas particulares, né, que às vezes tem algumas barreiras, né, que pensa que é mais trabalho, é difícil tal, e às vezes evita, mas em políticas públicas, né, voltar os esforços para realmente qualificar essas pessoas e oferecer melhores profissionais lá no futuro para as empresas, para o mercado de trabalho, né? Então, é dar condições para a pessoa com deficiência atinja a sua excelência. Foi uma das coisas que a gente falou aqui. E qual que vai ser a excelência da pessoa? Diversas, né? Falei aqui do hiperfoco, falei talvez também da questão da comunicação. Então, uma pessoa que tem uma dificuldade, por exemplo, na fala, uma pessoa que precisa de intérprete de Libras, por exemplo. Às vezes a empresa não tem uma pessoa qualificada em Libras para facilitar a comunicação. Então, são detalhes que vão fazendo toda a diferença. Você realiza oficinas? Você dá suporte para as escolas realizarem oficinas? Você pode me dar um exemplo que você é assim bem sucedido? Perfeito, olha só. Principalmente dentro dos esportes, né? Então, fazer as pessoas experimentar os esportes, como eu disse aqui, daqueles 3, mas tem uma série de outros esportes, né? E principalmente debates, né? Onde os próprios alunos são protagonistas das atividades. Então, é uma oficina fundamental. Então, por exemplo, os alunos do ensino médio, né? Então, você pega lá, 1º, 2º, 3º ano, eles são capacitados a conhecer os esportes adaptados. E eles oferecem oficinas para as crianças do ensino fundamental. Então, a gente faz um ciclo, né? Porque o garoto do ensino médio, ele precisa ser protagonista, ele precisa aparecer, ele precisa demonstrar conhecimento. Então, a gente capacita esses alunos para fazer oficina com os alunos menores. E aí fica uma coisa muito linda, porque existe a integração da escola, existe o respeito, esse garoto menor chega em casa, fala para a família toda, divulga a informação, senta na mesa, conversa com a mãe, com o pai. Olha, eu tive lá na escola uma oficina assim, puxa, que legal, filho, me conta mais. E isso vai passando, né? Os alunos do ensino médio se sentem importantes porque eles foram protagonistas nas ações, né? Então, é uma oficina fantástica que cabe em qualquer escola. Eu vou, então, me arriscar a fazer o seguinte comentário. Vamos ver se você concorda. Você acabou de me falar uma coisa sobre ser protagonista, né? Os alunos do ensino médio. Eu vejo hoje as empresas grandes, vamos pegar banco, por exemplo. Banco. Eles fazem dinâmica com base na inteligência emocional. Poderia afirmar que uma oficina dessa agrega na inteligência emocional de um ser humano típico? Hoje a inteligência emocional ela é assim, uma ferramenta, né, vamos dizer, de trabalho, está super atual, está super difundida, né, as pessoas estão lendo mais, estão, né, desde do livro do Daniel Goleman, né, da inteligência emocional, e esse livro ele trouxe uma quebra de paradigma, vamos dizer, né, que as pessoas mais inteligentes, com o QI, né, que a gente falava, a pessoa era super inteligente na escola, boas notas, nem sempre são as pessoas mais bem-sucedidas hoje em dia. Então, a pessoa que é mais bem-sucedida hoje em dia é aquela que ela desenvolve a sua inteligência emocional.
E para desenvolver inteligência emocional, o que que precisa? Você precisa de interação, você precisa de relacionamento. Então, proporcionar atividades que desenvolvam esses relacionamentos, resolução de problemas, né? Vou só dar um dado aqui para você ver se você capta a minha mensagem, né? E ela é a seguinte: uma criança que pratica esportes, vou dizer só com deficiência, ou também a pessoa que é típica, né, como a gente fala, ela, numa atividade de 30 minutos, brincando, jogando, ela realiza mais ou menos 2.500 tomadas de decisões. Uma pessoa adulta, nós, né, na nossa idade, assim, a gente realiza mais ou menos 30 a 35 mil tomadas de decisões durante o dia. Então, o que eu quero dizer? A criança que está lá brincando, desenvolvendo, fazendo atividade física, ela tem a chance de desenvolver melhor o seu cérebro, e aí vem a inteligência emocional, né? De uma forma mais completa, mais rica. E, infelizmente, hoje, no dia que nós estamos com a pandemia, as crianças estão brincando menos, estão se desenvolvendo menos, e a gente ainda não tem um prognóstico, né, de como vai ser isso após a pandemia, né? Mas fica a dica, né? Brinque com as crianças, estimulem, os pais que estão nos ouvindo, procurem atividades que façam a criança se desafiar, né? Pode ser um joguinho de tabuleiro, pode ser andar de bicicleta, pode ser um esporte, uma brincadeira, pular de amarelinha, enfim. Dentro da psicomotricidade, a gente tem uma gama de atividades que a gente utiliza, né? E a psicomotricidade é uma ciência também que ajuda muito no desenvolvimento emocional. Então, assim, o estímulo é fundamental. A criança que é estimulada, ela vai desenvolver muito bem. A falta de estímulo vai gerar uma série de comportamentos, como, por exemplo, uma perca na sua inteligência emocional, né? Então, o estímulo, acredito que é tudo hoje em dia. Eu fico assim encantada, porque realmente o município de Osasco tem muito a avançar nessa questão. Eu, como mãe especial, lógico, eu fico feliz com a escola onde meu filho estuda, mas falta muito. O meu filho, por exemplo, ele não tem condições de estar frequentando a sala AEE, que é feita em horário diferenciado, por conta dele ter uma outra patologia. Muitas vezes o autismo não vem sozinho, vem acompanhado de outras comorbidades, né? Outros transtornos, enfim. E deixa a desejar, porque poderia, dentro da sala regular, destinar um período para a sala E, dentro do mesmo período. São coisas, pequenos detalhes que tem que estar trazendo para o gestor da área da educação essa informação. Nós, enquanto os pais responsáveis, está trazendo esse olhar e está auxiliando, porque existe muita falta de conhecimento dos gestores, conhecimento dos próprios pais, engajamento. E acredito que o seu livro Não Seja Vazio, ele, além de trazer esse novo contexto, esse novo olhar, ele está sendo... Ele, na verdade, vai ser complementado com uma outra obra, não é isso? Por favor, fale da próxima obra. Ah, legal. Bom, até vou pegar o livro aqui. Para quem chegar na página 148, né, então, quando a gente termina aqui o livro, né, a gente coloca o próximo livro, né, que eu tive o prazer agora de terminar, e o nome do livro é O que ele vai falar primeiro. Então, a gente tinha uma aposta em casa, né, quando o Fefe nasceu, de saber se ele ia falar papai, mamãe, ou Gugu, né, Gustavo, que é o irmão mais velho. E a gente fez uma aposta, valendo R$10. O que ele vai falar? E ele não falava, né? Por causa do autismo. Ele passou a fase da fala que a gente conversa ali, que 2 aninhos, a criança já tem um vocabulário, e ele não falava nada. E aí ninguém ia ganhar a aposta, né? E ele veio falar a primeira palavra com 4 anos, né? Então, 2 anos após o normal, né? Vamos dizer assim. E ele falou Gugu, né? Que é o irmão. Para dar um spoiler do livro, né?
Mas o livro, o que ele vai falar primeiro, ele tem uma pegada de ajudar as pessoas, assim como nós, né, que somos pais, mães de crianças dentro do TEA, né, do transtorno do espectro autista, a desenvolver os seus pequenos, né, desenvolver as suas habilidades, entender, percebeu que a criança, 2 aninhos, não fala, puxa, tem alguma coisa errada. Então a gente foi atrás, foi fazer exame, foi fazer ressonância magnética, foi fazer uma série de coisas, né, para ver. E aí não deu nada na parte neurológica, depois a gente foi atrás da parte psicológica, e aí tivemos o laudo, né. Então, não fechem os olhos, né? O próximo livro, né? Ele fala para não fechar os olhos, perceber alguma coisa, vai atrás, procure profissionais qualificados, porque também foi uma coisa, olha, foi difícil a gente encontrar. A gente saiu já até de bater porta de médico, assim, porque falaram que ele não escutava, né? Não, seu filho não fala porque ele não escuta. Eu falei, como assim? Eu estou com o exame aqui que ele escuta perfeitamente. E aí a gente, né, saiu de muitos especialistas que teoricamente não são tão profissionais, encontramos bons profissionais e aí tivemos o laudo e a partir daí desenvolvemos, né? Então o livro, o que ele vai falar primeiro, vai ajudar muito as pessoas, eu acredito, a entender melhor o autismo, a entender que o papel dos pais é fundamental no desenvolvimento. Vai ser um trabalho desafiador, mas é um trabalho muito gratificante. Porque hoje, quando o Fefe fala, papai, vamos brincar, para mim é uma alegria imensa, né? E é uma coisa simples, né? Que às vezes a gente não valoriza. Então, o livro ensina também você valorizar os pequenos avanços, as pequenas conquistas, que a gente às vezes passa batido nessa vida louca, nessa vida tumultuada que a gente tem, com a correria do dia a dia. Então, valorizar os pequenos avanços, as pequenas conquistas e deixar que o tempo mostre realmente o caminho que a gente vai levar. Nossa, sensacional. Aqui em Osasco está sendo construído a maior creche do Brasil. Pensa. A maior creche do Brasil. E a minha grande pergunta é, lógico, vai ter um suporte, vai dar uma oportunidade imensa para os pais poderem trabalhar e deixar os seus filhos de uma forma adequada. Mas, por outro lado, quem vai estar na linha de frente observando esses filhos são as pessoas dentro da creche. Você tem experiência com creche? Bom, a experiência que eu tenho dentro da creche é o trabalho psicomotor, né? Então, o trabalho psicomotor, para você ter uma ideia, ele já consegue ser feito a partir da barriga da mamãe. A partir dos 4 meses de gestação, já existem hoje estímulos que você oferece para a criança, né? Como, por exemplo, uma música suave, a comunicação da mamãe com o bebê, isso já é um estímulo psicomotor. Depois que a criança nasce, é bebezinho, ela já passa por esse estímulo. Então, por exemplo, as pessoas da creche conseguem desenvolver na criança habilidades através de um bom estímulo. Descrição audiovisual, óculo manual, lateralidade, equilíbrio, tônus muscular. E elas também conseguem perceber quando a criança não tem. E aí que é uma coisa interessante. Porque lá, bebezinho, se você percebe que já existe alguma coisa ali diferente, e se esse profissional for qualificado, ele consegue otimizar o atendimento, né? Então, olha, mamãe, aqui a gente percebeu que todo mundo está sentado e seu filho está esparramado aqui no chão. Ele não está com tônus muscular, alguma coisa tem ali que a gente precisa investigar. Então, é um olhar diferenciado desses profissionais da creche, né? Porque eu não penso uma creche como um lugar só dos cuidados, dos altos cuidados, né? Porque senão alimenta, troca de roupa, deixa ele sentadinho ali, não está dando trabalho, né? Mas eu penso que a creche pode ser um local de estímulo, né? Para que ele não fique só sentadinho, né? Ou vendo lá um videozinho lá na tela. Mas ele pode ser estimulado através da psicomotricidade, que é um estímulo desde o nascimento, né? Como eu falei aqui, desde a gravidez, mas a partir do nascimento e até a melhor idade. Ou seja, é uma forma de você começar bem o atendimento a essas crianças. Eu quero agradecer muito. Infelizmente, o nosso tempo está esgotado. Eu gostaria que você deixasse o seu e-mail, o seu contato, para as pessoas adquirirem o seu livro, entrarem em contato
E eu torço para que tenha mais profissionais como você, que você venha para Osasco para dar esse engajamento para os profissionais, dar esse suporte. Por favor, deixe o seu contato, deixe sua mensagem, e agradeço a todos aqueles que me acompanharam aqui na live, aqui na minha página. E nós estamos aqui para somar, não é verdade? E eu já vou agradecer desde já. Imagina, eu que agradeço, Adriana, pelo convite, né? Foi uma oportunidade única estar aqui com você. Acho que parabenizar pelo seu trabalho, pelo seu engajamento, né, como mãe. A gente sabe que não é fácil, mas você é uma lutadora, uma batalhadora pela sua história com o André, que é seu filho, e que as pessoas veem você como um exemplo, né, a ser seguido, um exemplo de superação. Então, isso é fundamental. Foi um prazer estar aqui. O meu contato o próprio nome, contato@qpzqualidadedevida.com.br. Então essa é a minha empresa hoje, né? Que eu faço uma série de trabalhos junto com uma equipe, desde, como eu falei, da psicomotricidade, até o trabalho com jovens também para o primeiro emprego, enfim, uma série de coisas. Então é contato@qpzqualidadedevida.com.br. Esse é o meu e-mail, tá? Para adquirir o livro, ele está em todas as lojas, aí, livrarias, né? Hoje, com a pandemia, você coloca lá no Google, você encontra o livro online, chega na sua casa. É isso aí. Seu site e redes sociais, por favor. O meu Instagram é @prof.ronaldopazini, né? Então, @prof.ronaldopazini. E no Facebook é Ronaldo Pazini também, meu nome, né? Facinho de encontrar. Quem quiser conversar, bater um papo, falar sobre o livro, né? Algumas pessoas entram em contato falando do livro, vê algumas histórias, porque no livro tem uma pegada da minha biografia, de praticamente 15 anos dentro do trabalho de qualidade de vida nas empresas, né? E eu conto algumas histórias inspiradoras de meus alunos, de pessoas que passaram aí durante a minha trajetória, como uma forma de inspirar outras pessoas também a não desistir, a procurar um caminho mais saudável, né? Uma saúde mental, acima de tudo, positiva. Muito obrigada. E para aqueles que querem fazer perguntas para o professor Ronaldo Pazini, pode estar mandando e-mail, você responde, pode também estar deixando aqui na própria live, você entra depois e responde, não é verdade? Então, eu quero agradecer a todos, muito obrigado, e que o ano que vem a gente faça uma nova história.